Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula sobre dispositivos semicondutores de potência, em que eu vou falar sobre alguns aspectos dos semicondutores. Vou falar sobre a junção PN, que é a base de toda eletrônica de potência, e a junção PN ela dá origem, né, aos diodos e aos transistores bipolares de junção. Então, vou falar sobre o funcionamento, a capacidade de bloqueio, a capacidade de conduzir dessa junção, para a gente conseguir entender como funciona o diodo e os transistores bipolares de junção. Bom, então, de que se trata um semicondutor? O semicondutor é um material com níveis de condutividade e resistividade entre isolantes e condutores. Vamos dar aproximar aqui, ó. Nós vemos aqui, ó, que a fórmula da resistência é a resistividade do material vezes o comprimento sobre a área, tá? Vamos dizer, um material, né, um condutor, por exemplo, ele vai ter um comprimento L, uma área A e uma resistividade ρ. E aí a gente calcula a resistência desse condutor. Então, a unidade da resistividade, né, considerando que a unidade da resistência é o ohm, a unidade da resistividade vai ser ohm vezes área, né, centímetro quadrado ou metro quadrado, sobre centímetro ou metro, que dá uma unidade ohms vezes centímetro. E aí a gente vê que a resistividade do cobre ela é da ordem de 10 elevado a menos 6. Está na faixa dos micros, né? A resistividade. O semicondutor ele já se encontra na ordem 0 e da ordem dos milhares, né? Quilo, né? E o isolante ele vai ter a resistividade da ordem do tera, tá? É mais do que o giga, né? Então, assim, a gente vê que a resistência de qualquer material, ela existe, né? Todo material tem uma resistência, né? Por que o cobre conduz? Porque a resistência dele vai ser muito baixa. Aqui a gente tem, entre o cobre e o isolante, a gente tem 18 ordens de grandeza, né? E o semicondutor tá lá no meio do caminho, né? 9 ordens de grandeza para o silício, ou 6 ordens de grandeza para o germânio. Então, nós vemos que o semicondutor é um material que está no meio do caminho. O germânio e o silício são considerados semimetais. Então, pela tabela periódica, né? Então a gente vê aí que o semicondutor do ponto de vista de eletrônica, ele é um material que conduz de maneira com capacidade média de condução, né? Nós temos qual é a diferença entre os materiais, né? Temos também o arseneto de galho, que não está mostrado naquela tabela, tá? O galho também é um material que está próximo ao germânio e silício na tabela periódica, tá? E quais seriam as diferenças entre eles, né? Primeiro nós temos o germânio, que foi utilizado primeiro como material semicondutor, mas ele tem uma
susceptibilidade muito grande à temperatura. Então, quando o componente muda a temperatura, as características do componente elas se tornam bastante instáveis, tá? Então ele tem uma desvantagem. O segundo material principal que foi utilizado foi o silício, né? Ele é mais estável do ponto de vista de temperatura, porém ele é mais lento quando a gente está falando no chaveamento de um componente. Ele é mais lento que o germânio também. E em seguida o arseneto de galho, que é um semicondutor mais recente, né? E ele tem características de chaveamento muito melhores, né? O componente construído com esse semicondutor ele tem características de chaveamento muito melhores. Porém, ele é mais caro, né? Por isso ele não é tão utilizado. E o silício também é um material extremamente abundante, né? Então a gente tem muita facilidade com o silício. O silício, então, vai ser o material semicondutor principal durante muito tempo, né? A não ser que eles consigam mudar o processo, né, de purificação desse arseneto de galho ou descobrirem outro material. Mas pela disponibilidade do silício, provavelmente todos os semicondutores que não precisarem de velocidade de chaveamento vão continuar a serem fabricados com o silício. Então, aqui nós temos a estrutura cristalina do silício, tá? Aqui está representado somente a camada mais externa do átomo, tá? Os semicondutores eles têm essa característica de não terem a camada de valência completa, tá? E então eles se ligam a outros átomos de maneira relativamente fácil, através de compartilhamento de elétrons, né? A ligação covalente. E a gente vê o silício ele tem 14 prótons, então ele teria 14 elétrons também, né? Como eu disse, só a camada mais externa que está representada aqui, tá? Então, o material ele é neutro. Ele tem o mesmo número de prótons para o mesmo número de elétrons. Aqui eu estou representando só o número de prótons relativos ao número de elétrons da camada de valência, tá? E por que ocorre essa ligação? Os materiais, os átomos, eles se tornam estáveis quando eles ficam com 8 elétrons na camada de valência, tá? Ou 2 elétrons, né? No caso do hélio, por exemplo. Mas no caso dos outros materiais, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Então, o compartilhamento de elétrons permite que os átomos fiquem estáveis. E aí eles se agrupam em estruturas cristalinas. E essas estruturas cristalinas elas se repetem e através de processos de purificação os fabricantes conseguem obter um grau de pureza muito elevado, com um nível baixíssimo de impurezas, apenas átomos do semicondutor, tá? Isso vai servir de base para o que a gente vai ver depois, que é a adição de materiais de forma controlada, tá? Então essa é também uma característica importante dos semicondutores, a facilidade de purificação.
De qualquer maneira, ó, esses elétrons eles estão localizados na camada de valência, tá? Então eles também estão estáveis e eles não conduziriam eletricidade caso eles permanecessem nessa camada de valência. Como é que eles começam? Como é que o semicondutor conduz um pouco de eletricidade? Na temperatura ambiente ou quando recebem alguma energia externa, por exemplo, um fóton, né, de um raio solar. Alguns elétrons eles absorvem energia e eles ficam com tanta energia que eles saem da camada de valência, tá? Então eles recebem, vou representar aqui, né, uma energia recebida, né? Ele recebe uma energia e ele não consegue permanecer mais na região de valência e ele fica livre para, aqui eu vou representar aqui, né, um elétron. Ele fica livre para transportar eletricidade. Então é dessa maneira que o semicondutor conduz de forma não tão boa quanto os metais, cobre, né, por exemplo, mas tem a capacidade de condução muito melhor do que um isolante, tá? Na verdade é porque a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência não é tão grande comparado com um isolante, tá? O semicondutor já está no meio do caminho. No caso dos metais, não é necessário energia para o elétron sair da camada de valência. Os elétrons já estão livres para transmitir ou transportar a eletricidade, tá? Então, esse que é o fenômeno. Mas, enfim, o semicondutor na temperatura ambiente ele vai ter alguns elétrons livres, tá? Então ele conduz um pouco e ao liberar esse elétron, né? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente não vai ter mais o elétron aqui e a gente vai ter um espaço vazio que também um outro elétron vizinho aqui que está na camada de valência consegue deslocar. Então, ao mesmo tempo que esse elétron consegue deslocar, os elétrons aqui na camada de valência também vão conseguir se deslocar, transmitindo a energia, a eletricidade, tá? Então isso é um aspecto importante. Mesmo sem nenhuma adição de impurezas, o semicondutor tem uma quantidade de elétrons livres e lacunas disponíveis, que aí ele consegue conduzir. Outra característica dos semicondutores, para a gente entender a diferença entre silício e germânio e arsenete e galho, é a mobilidade relativa, fator de mobilidade relativa, tá? Micro N aqui, ó. Que é essa mobilidade relativa? É a capacidade das cargas, né, se deslocarem. A gente vê que o silício ele tem uma mobilidade bem menor do que o germânio e o arsenete galho. Isso explica
por que que o silício ele é mais lento para operações de chaveamento. O que seria uma operação de chaveamento? Ele passar de um estado totalmente ligado para um estado totalmente desligado. De forma que a gente observa que no silício as cargas demoram mais para sair ou para entrar no material, comparado com o germânio e arseneto de galho. Então, mesmo que o germânio seja mais instável em determinadas condições de temperatura, ele ainda é utilizado em algumas aplicações de chaveamento mais rápido, tá? Com os devidos cuidados, né? E o arseneto de galho, ele consegue mudar o estado dele muito mais rápido, tá? Por causa desse fator aqui de mobilidade relativa. Bom, outro aspecto importante, que é diferente dos metais, é esse coeficiente negativo de temperatura. O que seria um coeficiente negativo? Seria esse parâmetro aqui, ó, alfa, tá? Vamos colocar aqui alfa. O que acontece? Aqui, quando a gente tiver uma variação de temperatura, a resistência do material vai ser a resistência na temperatura padrão mais um coeficiente multiplicado pela diferença de temperatura. Então, caso ocorra um aumento de temperatura, como o semicondutor ele vai receber mais energia, ele vai liberar mais elétrons para a condução. Então, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a resistência dele com o aumento de temperatura. E isso faz com que o coeficiente dele seja negativo, tá? Então, ele diminui a resistência com o aumento da temperatura. Então, a temperatura aumentou, a resistência diminui. Isso é o contrário do comportamento dos metais. Se a temperatura aumenta muito, os elétrons livres, eles já estão livres, né? Não precisa liberar mais elétrons. Então, a gente fica com um excesso de energia dos elétrons livres que ficam vibrando, e qualquer elétron que esteja transportando uma carga, ele vai encontrar agora dificuldade para percorrer o material, tá? Justamente porque começam a ocorrer as colisões. Então, no metal, por ele já ter um excesso de elétrons livres, a resistência do metal ela aumenta com o aumento da temperatura. Então, uma característica importante também dos semicondutores comparados com os metais. Bom, agora a gente vai ver o que a gente pode fazer com o material semicondutor através da adição de impurezas. Então, a gente vai ter um material tipo N, tá? Que a gente vai adicionar impurezas com 5 elétrons na camada de valência, e materiais tipo P, que a gente vai adicionar materiais com 3 elétrons na camada de valência. Então, a gente consegue observar aqui, ó, que os elétrons excedentes, eles se desprendem mais facilmente ainda da camada de valência. É necessário menos energia ainda para que eles
passem para a camada de condução. Então a gente consegue aumentar muito o número de elétrons livres na camada de condução, tá? Aqui, né, a gente tem, vou aproximar aqui, ó, 4 elétrons livres, 4 ligações covalentes e um elétron livre para cada átomo de impureza adicionado. Então, partindo do princípio que o semicondutor é um material muito puro e a impureza ela também é bem controlada e pura, a gente consegue controlar o número de elétrons livres no material. E aí a gente consegue alterar de forma controlada a resistência desse material, tá? Os materiais que são adicionados são o antimônio, que tem esse símbolo aqui, Sb, o arsênio e o fósforo, tá? Então, todos esses materiais têm 5 elétrons livres, 5 elétrons na camada de valência, tá? Já observem, né, que para os 5 elétrons na camada de valência, a gente tem 5 prótons. Deixa eu fazer aqui, ó. 5 prótons na camada, correspondentes no material, tá? Então, esse átomo aqui, ó, e esse elétron livre, ele não deixa o material com a polaridade negativa, não. Ele apenas indica, né, a presença de elétrons livres. Então, aí eu vou anotar aqui, né? Aqui, ó, 5 prótons, né? Já está anotado. 5 prótons para os 5 elétrons na camada de valência. Então, o material está neutro do ponto de vista elétrico, tá? Isso é importante. O material não está negativo. A gente só fala material tipo N, que é o portador de carga dele é o elétron, que teria a polaridade negativa. Agora vamos ver o material tipo P, tá? O material tipo P, ele vai formar as ligações covalentes aqui, ó. Porém, ele não possui um elétron, tá? Então, a gente chama material tipo P novamente, mas esse material tipo P, ele está equilibrado eletricamente aqui, ó. Então, se tem 3 elétrons para o material, para o boro aqui, né? Aí, boro, gálio e índio. E se a gente tem 3 elétrons na camada de valência, a gente vai ter 3 prótons correspondentes. Então, o material está neutro, mas o nome P, né, o nome do material tipo P, é porque a condução se dá através de lacunas. E como é que se dá a condução aqui nesse material? Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar de outra cor, ó. Se tiver um campo elétrico atraindo aqui, ó, os elétrons, né, um campo externo, né? Como é que a eletricidade é conduzida? Um elétron do átomo vai ter espaço pela camada de valência, não é pela camada condutora, e vai conseguir caminhar pelas lacunas, né? Aqui é void, né? Vazios, né? Seriam as lacunas, tá? Então, pelas lacunas, aí abriu uma lacuna que vai permitir um elétron que estivesse aqui, né? Entrar nessa lacuna, e assim é possível a condução,
tá? Provavelmente esse elétron vai conseguir passar direto aqui, ó, né? Porque não tem 4 prótons aqui para segurar, né, esse elétron, e aí a gente consegue a condução. A condução é feita através de lacunas na camada de valência. Então, isso é uma característica também. Isso possivelmente reduz a mobilidade também. Então, o material tipo P, ele vai ter uma mobilidade um pouco menor do que o material tipo N. Então, a gente vai ver que alguns componentes, alguns dispositivos, né, semicondutores, eles conseguem um desempenho melhor com materiais tipo N do que materiais tipo P. E aqui a gente vê, né? Está anotado aqui, ó, 3 prótons para 3 elétrons na camada de valência. O material é neutro, tá? Outro termo importante para a gente guardar é esse termo aqui, ó, portadores majoritários e portadores minoritários. Então vamos ver aqui, ó, o que seria isso, tá? Portadores majoritários são os elétrons, tá? Então a gente tem os elétrons aqui, ó, tá? Vou colocar um menoszinho porque ele tem um sinal negativo. E os portadores majoritários no material tipo P são as lacunas, os portadores de carga, né? Os portadores minoritários são aqueles elétrons que já estavam livres antes da dopagem. Lembra na transparência anterior que eu mostrei aqui, ó, a existência de elétrons livres mesmo sem dopagem? Então esses elétrons livres e lacunas livres, eles continuam, tá? Como é que eles estariam representados aqui, ó? Vamos colocar eles aqui, né? A gente tem um elétron que ganhou energia, então ele está aqui na camada condutora, tá? Mas esse elétron livre, devido ao desprendimento, né, de um átomo do semicondutor, então energia aqui, ele deixa então, ó, ele deixa uma lacuna agora. Então, que cor que eu representei a lacuna aqui? Deixa eu ver. A lacuna, não coloquei a cor. A lacuna, ela fica disponível agora aqui, ó. Tá, vou colocar aqui, ó, um mais aqui, ó, para indicar. Então, ó, mesmo o material tipo N, né, ele vai possuir lacunas, porque esse elétron livre aqui, ó, ele vai se juntar a esses elétrons da impureza e a gente não vai saber que foi um elétron livre devido a esse processo aqui, ó. Mas vão existir algumas lacunas no material, quantidade menor do que a quantidade de elétrons livres, mas continua existindo. Então, continua existindo a condução por lacunas, tá? Então vamos colocar aqui, né? Aqui eu devia ter colocado material tipo P. Vou repetir. Um elétron livre aqui, ó. Então, um elétron livre no material tipo P que cria mais uma lacuna, tá? Então essa lacuna a mais aqui, ela entra no pacote aqui da adição das impurezas, tá? Mas aí não faz tanta diferença no número de lacunas, mas esse elétron livre, ele existe dentro do material tipo P, tá? E isso é bem
vai ser bem importante. Alguma coisa que eu vou explicar daqui para frente. Reparem, gente, uma coisa, que a corrente por lacunas, ela se comporta de maneira contrária, né? Então, ó, quando um elétron passa para lacuna, né? A lacuna, ela parece, né, que ela se desloca, tá? E aí, novamente, quando um elétron aqui está disponível aqui, né, da fonte, né? Quando o elétron vai para a lacuna, opa, vou fazer de outra pontilhada aqui. O elétron vai para a lacuna parece que anda, tá? Então é o que a gente fala de corrente de lacunas, corrente também convencional, tá? Então a lacuna, ela dá a impressão de andar, né? Bom, então nós vimos a presença de portadores minoritários nos materiais, né? No caso do material tipo N, né, que é um material caracterizado por elétrons livres, né? Então, material tipo N. Aqui, ó. Seria elétrons livres. Tá? Para vocês não confundirem com material polarizado negativo, né? O material tipo N é o que possui elétrons livres. Então, o material que é feito para ter elétrons livres também possui lacunas. O material tipo P, que é feito para ter lacunas, ele possui elétrons livres. Elétrons livres na camada de condução, tá? Bom, um esquemático que a gente pode fazer aqui, ó, seria o material tipo N. Então, material tipo N aqui, ó. Material tipo N, ele vai ter uma quantidade de elétrons livres disponíveis devido à adição de impurezas e uma quantidade de elétrons livres devido a características normais do semicondutor. Mas além dos elétrons livres, aqui eu representei 3 elétrons livres. A gente vai ter uma lacuna, tá? Então, aqui eu vou, nesse segundo diagrama aqui, ó, eu vou deixar de representar o número de prótons, né, na camada mais externa, e vou só dizer que quando sai um elétron do átomo, esse átomo ele fica polarizado, o átomo, né? Mas o átomo polarizado, mais a carga negativa, continua, o conjunto continua neutro, tá? Aqui também a gente vai ter a lacuna, tá? E esse aqui, ó, esse átomo aqui, ele não é considerado um íon agora, ele já é considerado a lacuna, tá? Bom, vamos seguir em frente aqui, ó. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que eu coloquei separado, né? Ah, foi isso mesmo, ó. Acho que eu repeti aqui, ó. Então, tá repetido aqui, gente. Os portadores majoritários e minoritários.
o material tipo N, que eu acabei de explicar, e o material tipo P. Então, o material tipo N, ele tem as lacunas, tá, que são portadores minoritários. Tem os elétrons livres, aqui eu coloquei até mais elétrons livres, né? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons livres e uma lacuna. E as impurezas que não formam lacunas, elas são chamadas de íons, né? Ou, no caso, íon positivo é chamado de cátion. Então, nós temos aqui, ó, 4 elétrons, 4 cátions. Tá vendo? 4 elétrons, 4 cátions significa material neutro. Uma lacuna e um elétron, até vou repetir aqui, ó, também significa material neutro. Tá? Então o material está neutro. Tá? Ele só tem mobilidade para condução de eletricidade. O material tipo P, ele vai formar as lacunas, né? Quando ele recebe um átomo do silício, né? E aí forma as lacunas, tá? O material que recebeu o elétron, mas não formou lacuna, e nem elétron livre, ele vira um ânion, tá? Ele é um íon negativo, tá? Os materiais que formaram lacunas, eles viram as lacunas, né? Aqui a gente tem os elétrons livres também disponíveis para condução dentro do material tipo P. Então, o material tipo P, que era para ser um material com condução através de lacunas na camada de valência, ele possui elétrons livres também. E ele é neutro. Tá? E o que vai acontecer se a gente unir o material tipo P, né? Aqui é o material tipo P, com o material tipo N. Bom, o material tipo P, ele possui lacunas em excesso e alguns elétrons livres. Material tipo N possui elétrons em excesso e algumas lacunas. Bom, então essas lacunas e elétrons estão espalhadas pelo material. Tá? Quando a gente une os materiais, os elétrons livres disponíveis mais próximos da junção, eles vão para as lacunas disponíveis e um movimento natural, né? É um lugar melhor para o elétron, né? O elétron, às vezes, ele queria ficar quietinho, mas não tem lugar para ele, né? Não tem espaço para ele aqui. Aí ele vai aqui para essas lacunas disponíveis e repousa lá, fica em repouso, vamos dizer assim. Mas quando ele ocorre esse movimento, o que vai acontecer? A região de onde ele saiu fica ionizada, então, ou polarizada. Essa região que estava neutra, né, era um elétron e um próton, que não está representado aqui, ela fica sem um elétron, então essa região fica positiva. Então a gente vai ter uma região positiva aqui, eletricamente positiva, né, não é mais neutra, e uma região eletricamente negativa aqui, porque aqui está uma concentração de elétrons em excesso
em comparação com o número de prótons disponíveis aqui. Ó. Então, essa região fica polarizada negativamente e essa região fica polarizada positivamente. É a formação da barreira de potencial. Então, a gente vai ter aqui ó, a barreira de potencial. Tá? Que é essa região aqui, ó. Tá? Bom, qualquer portador minoritário que estivesse aqui, ó, ele vai ser repelido por esses íons negativos, esses ânions, e vai ser atraído por esses íons positivos, os cátions, né? E vai sair daqui. Isso é um item bem importante. Portadores minoritários dentro da barreira saem da barreira sem nenhum esforço, tá? Da mesma forma, a lacuna que tiver aqui, ó, ela vai ser repelida, né, pelos íons positivos e atraída pelos íons negativos, tá? Vai ocorrer aqui ó, uma troca, né? Aí a lacuna some e ela aparece desse lado aqui, ó, tá? Qualquer elétron que tivesse disponível aqui, né? Então essa aqui, deixa eu ver se eu anotei, né? Esse movimento, né? Vou anotar aqui no lado. Portadores minoritários vou colocar minoritários dentro da barreira saem sem esforço. Sem esforço, gente, seria sem resistência. Então a gente tem uma região dentro do semicondutor que quem entrar lá dentro, né, sai e não tem resistência. Tá? Isso aqui vai ser importante depois. Então a gente tem aqui, né? Outra coisa. Uma vez que ele saiu, sempre vai ter algum elétron recebendo alguma energia. Sempre vai ter uma formação de portadores minoritários aqui em todo o semicondutor, tá? Então, sempre que se formar um portador minoritário aqui, ó, ele vai sair. Então a gente vai ter uma corrente de portadores minoritários, M minúsculo aqui, ó, de elétrons, uma corrente de portadores minoritários de lacunas para cá. E os elétrons que estiverem desse lado? Aqui são elétrons que não têm onde ficar em repouso. E se eles por acaso ganharem mais energia, eles podem ter energia suficiente para romper essa força repulsiva aqui, ó, dessa parede, né, de íons negativos aqui, ó, e vir para cá, para o outro lado, através de alguma temperatura, energia, consegue romper. Alguns conseguem romper. Então a gente tem uma corrente de portadores majoritários dos elétrons, né? E aqui a mesma coisa, né? Lacunas também conseguem vir para cá. Então a gente vai ter uma corrente de portadores majoritários. Aqui, gente, para a gente ver o símbolo da junção PN, né?
Os ânions, esses cátions, esses íons negativos, que são os ânions, a gente chama isso aqui de anodo. O anodo, né? Letra A, a gente virar aqui, vira esse símbolo aqui, ó. Os cátions formam o catodo. Catodo, se a gente usar a letra K, né, para o catodo, a gente tem esse símbolo aqui, ó. Tá? Então, o anodo com o catodo, quando junta, vira o diodo. Tá? Esse símbolo aqui, ó. Tá? Bom, então, ó, já tinha até anotado aqui, né? Portadores minoritários dentro da barreira são atraídos para fora da barreira sem nenhum esforço. E alguns portadores majoritários ultrapassam a barreira, tá? Porque eles vão ter uma energia suficiente para ultrapassar essa barreira. Bom, então vamos agora ver o que acontece se a gente polarizar a junção. Reparem que aqui a gente só juntou um lado P com lado N. Agora vamos ver o que acontece se a gente polarizar. Bem, aqui nós temos a polarização reversa e a polarização direta de uma junção PN. Então, ó, o símbolo, não sei se vocês se recordam, né? O símbolo vai ser esse aqui, ó. A gente está polarizando a junção ao contrário, tá? Então, a gente já sabe que vai bloquear, né? Então, desse lado da junção, a gente vai ter aqui, ó, elétrons disponíveis e um campo elétrico também aqui, tá? Devido à nossa fonte, tá? Então, o que vai acontecer na polarização reversa? Esses elétrons disponíveis aqui vão ser empurrados para cá e eles vão encontrar lacunas para ficarem. E esses elétrons livres aqui, ó, vão sair daqui e vão deixar prótons em excesso aqui, ó, fixos, né? Aí é o quadradinho aqui, né? Então, o que vai acontecer, ó? A gente vai ter um excesso de ânions de um lado e um excesso de cátions do outro lado. A gente está aumentando a barreira de potencial. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Barreira de potencial agora, ó, tá muito maior. Então tem aqui, ó, barreira de potencial. O que acontece agora? Vamos pegar um elétron que queira sair daqui e vir para cá. Esse elétron vai ter que superar toda essa região de ânions para conseguir passar para cá. E isso pode ser um valor excessivo, tá? O elétron não consegue passar. Agora as lacunas, né? Se a lacuna tentar vir para cá, ela, ao mesmo tempo que ela é atraída para cá, ela é atraída para cá. Então ela fica estável. Aqui a gente tem uma região com lacunas, porque as lacunas não conseguem nem ir para cá, nem vir para cá. Mesma coisa aqui com os elétrons, né? Os elétrons, eles não conseguem vir aqui para os cátions e eles não conseguem vir para fonte, porque tem duas forças atuando neles. E aqui, ó, continuam existindo portadores minoritários, porque isso é um processo devido à
a energia mesmo, né? Calor, fótons, qualquer portador minoritário que surge aqui no meio, ele consegue percorrer aqui rapidamente. Então, quando ele percorre aqui, ele já passa direto. E a corrente, a lacuna também passa direto. Então, a formação de portadores minoritários, ela só depende da temperatura do semicondutor. Temperatura e incidência de fótons, né? Então, continua sendo formado esses portadores. E, apesar da gente não ter uma corrente no diodo, devido à formação desses portadores minoritários aqui dentro, a gente observa uma pequena corrente, que é justamente a corrente de portadores minoritários. Então, o que circula por aqui são só os portadores minoritários que são formados aqui dentro. Tá? E eles circulam aqui, ó, livremente, sem nenhuma resistência, porque quanto mais ele é formado aqui, ó, mais ele é repelido por esses ânions e mais ele é atraído por esses cátions. Então, a gente não fala aqui em resistência, tá? É simplesmente um movimento de saída aqui, ó. Então, aqui, ó, na polarização reversa, não existe condução de corrente. É apenas uma pequena corrente reversa chamada IS de saturação, que é essa corrente de formação dos portadores minoritários. Aqui, ó, o número de portadores minoritários que conseguem entrar ou se formar na barreira de potencial não muda, existindo sempre essa corrente. Então, conseguem se formar, né, na barreira não muda. Então, sempre existe essa corrente. Agora, vamos ver o que acontece na polarização direta. A polarização direta, ela é a polarização que a gente sabe que o diodo vai conduzir, né? Que a junção vai conduzir. Como é que é essa polarização? Nessa polarização direta, a fonte conectada na junção, ela vai atrair os elétrons que estejam aqui formando os ânions, tá? Ela vai permitir que qualquer lacuna ocupada volte a ser lacuna, né? Porque quando a lacuna está ocupada, o elétron tem que sair para a lacuna entrar, né? E aqui a gente tem uma fonte empurrando elétrons aqui no material tipo N, tá? E aqui a gente não tem, né, formação dos ânions, dos cátions, né? E devido à presença, né, desse campo elétrico atraindo elétrons aqui, ó, e empurrando elétrons, eles circulam e as lacunas também conseguem circular, tá? Então, na polarização direta, ó, a gente observa aqui, ó, deixa eu ver, a presença continua existindo a corrente dos portadores minoritários que estiverem formados aqui, né? Ela é contrária, né, à corrente dos portadores majoritários. Então, uma curiosidade, né, a corrente que circula por aqui é a corrente dos portadores minoritários menos essa corrente aqui dos portadores minoritários. Vamos ver aqui, ó. Sim. Ocorre uma redução da camada de depressão e a gente tem uma grande quantidade de portadores majoritários, tá? A gente tem um excesso de carga, né? Isso é importante notar, porque
esse excesso de carga, ele vira um problema na hora do chaveamento. Quando a gente está com muita carga aqui, na hora de chavear, ou quando a gente alterna a tensão aqui, o que vai acontecer? Essa carga em excesso aqui, ó, ela vai permitir ainda a circulação de corrente, porque precisa ocorrer um esvaziamento de todo o material para que o material passe a bloquear. Então, quanto mais carga tiver aqui, mais tempo ele vai demorar para bloquear, tá? Então a gente tem esse grande inconveniente nas junções PN, tá? Que aí seria o tempo de recuperação dele, para ele conseguir bloquear novamente. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes depois, e a gente vai observar no circuito o que acontece quando a gente impõe uma corrente, né, no circuito, e depois a gente chaveia essa tensão rapidamente. Aí vocês vão observar que por alguns instantes, milissegundos, microsegundos, a corrente que estava indo no sentido, ela volta no outro sentido e fica circulando até que ocorra esse esvaziamento, tá? Isso limita a velocidade com que a gente consegue chavear o circuito, tá? Então a limitação vem daí, desse excesso, característica importante das junções PN. Bom, agora nós vamos passar para aqui, ó, o transistor de junção bipolar, né? Porque está muito relacionado com o funcionamento dessa junção PN, tá? Esse transistor de junção bipolar, bipolar junction transistor, ou BJT, ele é um componente de 3 camadas: material tipo N, depois P, depois N, ou material PNP, tá? Vai ter esse símbolo aqui, ó, tá? Para o material PNP, aqui, ó. Lembra que a junção PN é um diodo, né? Então aqui a gente vai ter a junção PN, está representada por essa setinha aqui, ó, tá? Essa junção PN. E aqui a gente vai ter essa junção aqui, ó, PN também, ó, que está representado aqui, ó, PN, está representado por essa setinha aqui também, tá? Bom, onde a gente tem a setinha, a gente também vai chamar de emissor. Aqui vai ser a base e aqui vai ser o coletor, tá? E novamente, onde tem a setinha vai ser o emissor, coletor e base. Acho que vou fazer tem que fazer de outra cor, porque ficou muito ruim. Emissor, coletor e base. Então vamos lá de novo. Pronto. Emissor, coletor e base. Emissor, coletor e base. Qual que é a diferença entre o emissor e o coletor? O emissor tem um nível de dopagem elevado, tá? Então, por que eu nem mencionei essa outra junção por enquanto, né? Por que o emissor é o emissor? Porque ele tem isso aqui, ó, uma dopagem muito alta. Ele tem muitos condutores, muitos portadores majoritários. A base, por sua vez, ela tem um nível muito pequeno de dopagem e uma espessura pequena também. Mas esse nível de dopagem pequeno, ele
leva a uma alta resistência da região da base, tá? E o coletor é uma região medianamente dopada, tá? Entre o emissor e a base. Então, ó, vamos ver aqui, ó, a polarização direta do emissor para a base, para o material, para um transistor PNP, tá? Como é que isso daqui acontece? Então a gente tem esse símbolo aqui, ó, tá? Na junção PN diretamente polarizada, a gente vai ter uma junção conduzindo igual a junção de um diodo. Vai conduzir o máximo de corrente possível aqui, ó. Só não vai conduzir muito, porque a região da base é uma região mais resistiva, tá? Observe aqui que a região da base é uma região menor, tá? Novamente, portadores minoritários que estiverem aqui no meio da barreira de potencial saem da barreira de potencial sem nenhuma dificuldade. E aqui a gente observa, né, uma corrente de lacunas e uma corrente de elétrons circulando. Tá? Então aqui é relativamente simples, né? Por enquanto nosso componente não está servindo para nada. Depois a gente tem a polarização reversa do coletor. Por quê? A gente tem uma junção PN aqui, ó. Vamos ver se eu coloquei o símbolo aqui. Não. A gente tem uma região atraindo aqui, ó, os elétrons que estavam aqui na base. Aí vai formar os cátions, tá? E uma região aqui, ó, fornecendo elétrons para as lacunas que formam a barreira de potencial. Então a gente tem um aumento da barreira de potencial. Reparem aqui, ó, a barreira de potencial, como é que ela ficou maior, né? Então aqui a barreira, tá? Ela estava pequenininha, né? Desse tamanho aqui. Quando a gente polarizou reversamente, a gente aumentou o tamanho dela. E aqui é o mais importante, ó. Observem essa carga aqui dentro, essa carga minoritária, essa lacuna dentro dessa barreira que a gente acabou de formar. E eventualmente até outra lacuna que estivesse aqui, né? O que aconteceu agora? O aumento dessa barreira pegou essas lacunas e jogou tudo fora, jogou tudo pro outro lado, né? Bom, então guardem essa ideia aqui, ó, que a barreira cresceu e mandou as lacunas para fora da barreira, tá? Vamos ver o que acontece quando a gente, com essa barreira aumentada, a gente conecta a outra fonte aqui, ó, da corrente principal, tá? Então, ó, eu fiz com mais detalhes aqui na outra página, né? Então, ó, nós tínhamos uma corrente circulando do emissor para a base, uma polarização direta que não era muito grande porque a base era mais resistiva, tá? Porém, quando a gente aumenta essa barreira de potencial aqui, ó, o que acontece? A gente pode aumentar tanto essa barreira aqui, ó, que ao invés da corrente do emissor
pensar em descer e atravessar toda essa parte resistiva aqui da base, ela nem circula pela base, ela nem sai pela base. Ao entrar aqui no meio da barreira de potencial, as cargas já são empurradas para o coletor, sem nenhum esforço extra. Então aquela resistência que a gente tinha aqui, ó, ela desaparece para a carga que entrar aqui no meio da barreira. E seria como se a gente tivesse diminuído a resistência nessa direção. E aqui ela se mantém, né? A resistência se mantém. Então, aquela corrente pequena que circulava por aqui, ó, continua circulando, tá? Porém, toda corrente que consegue entrar aqui passa direto. E aí a gente consegue o que a gente chama de amplificação da corrente, né? O que aconteceu na verdade foi que a gente aumentou a barreira de potencial base coletor, injetou lacunas, então portadores majoritários. Aqui a gente tinha portadores, né? Majoritários, aqui, ó, portadores majoritários seriam as lacunas, né? Quando elas entram aqui no material tipo N, os portadores majoritários viram portadores minoritários. É uma questão de nomenclatura, né? Aqui seria então portadores minoritários. Mas eles continuam sendo lacunas. Só que é lacuna no material tipo N. E a gente já viu que portador minoritário dentro da barreira de potencial sai direto da barreira de potencial. Então, é uma injeção de portadores minoritários que a gente está fazendo. Isso é chamado de modulação da condutividade pela injeção de portadores minoritários. Um fenômeno muito importante nesses tipos de dispositivos, porque a gente simplesmente acaba com a resistência dessa região. Então, componentes que utilizam esse princípio, eles vão ter uma resistência muito menor e vão conduzir muito melhor altas correntes. Então, a gente vai ver mais para frente, né, que tem dispositivos que não usam esse fenômeno de modulação da condutividade. E aí eles não conseguem conduzir muita corrente. Então, os transistores bipolares, eles têm essa vantagem. Mas, como a gente tem um excesso aqui de cargas, né, ele demora muito mais tempo para desligar. Então ele vai ter essa desvantagem. Mas é um custo-benefício, né? Então aqui eu coloquei a sequência, né? Portadores majoritários do emissor. Viram portadores minoritários dentro da barreira. Então, portadores majoritários. Lacunas, né? Do emissor P, viram portadores minoritários, lacunas, né? Dentro da base e barreira, né? Seria a base, na região da base N.
E aquela que a gente já viu, portadores minoritários atravessam facilmente a barreira, sem resistência. Quanto maior a barreira, mais portadores passam, né? Resistência alta da base desaparece para essa corrente, que é a modulação da condutividade através da injeção de portadores minoritários. E aqui, ó, é uma pequena corrente circula pelo terminal da base, pois esse caminho continua com resistência elevada. E isso aqui, ó, a conclusão. A modulação da condutividade faz com que os dispositivos bipolares tenham menores perdas, porque diminuiu a resistência, e sejam capazes de conduzir maiores correntes, mesmo com níveis de dopagem normais. É importante falar aqui, ó, que quanto maior a dopagem, menor a resistência. No entanto, menor a capacidade de bloqueio. Então a gente vai ver componentes que são os MOSFETs, que não trabalham com essa modulação da condutividade, eles têm a resistência muito grande, porque se eles forem dopados de maneira excessiva, eles não conseguem bloquear tensões elevadas, tá? Mas eles têm a vantagem de serem muito mais rápidos, tá? Porque é o princípio diferente, a gente não tem esse acúmulo de cargas. Bom, gente, então hoje a gente viu os semicondutores, tá? As características dos semicondutores, o que os materiais utilizados, qual é a diferença entre eles, o que materiais, o que são materiais tipo N, tipo P, que são portadores majoritários, minoritários, a junção PN, tá? A operação da junção PN, polarização reversa e direta, e finalmente os transistores bipolares, tá? Transistores bipolares, né? Não esqueci de falar, eles chamam bipolares porque eles operam conduzindo a eletricidade através de lacunas e elétrons. Então, dois tipos de portadores de carga. E a junção, né? A junção PN. Aí, transistores de junção bipolares. Bom, então façam as anotações, as questões e o resumo e me entreguem. E até a próxima aula. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.